E aí, galera, vamos lá? Então, o que que a gente pode analisar primeiro, hein? Qual foi a dica que eu dei para vocês analisarem primeiro? Onde corta o eixo Y? Onde corta o eixo Y pode ser, não era isso que eu ia falar, não. Eu ia falar um outro primeiro, que eu ensinei primeiro. Mas tá bom. Onde corta o eixo Y, Valentina? No 6. No 6. Legal, uma boa sacada a Valentina já teve. Olhou para cá e viu que se o termo C vale 6, o termo C te dá uma dica, onde o desenho vai cortar o y. Nesse caso, o desenho a gente já sabe que é uma parábola. Por quê? Porque é uma equação do segundo grau, o eixo y. E essa equação do segundo grau tem a parábola voltada com a concavidade voltada para cima ou para baixo, Letícia Alves? Para baixo, porque o X é um negativo. Porque o a é, é menos um, né? O a, que é o que Ah, está é do o A. lado do x ao quadrado, eu sei, você pensou certo, só na hora de falar que se embolou um pouquinho, normal. O, o a vale menos um, né? O valor de a é menos um. Então, se o a é negativo, você já sabe que a concavidade vai ter um. Ah lá, forma até um desenho de uma vovó triste, de uma pessoa triste, né? Ah lá. O que houve aí, Letícia Alves? Soltou um pum? Fui eu matando um mosquito. Eu tô bem Matando um famosa eu tô mosquito? aqui, de olho fechado. Eu já tava sentindo um mosquito. Aí teve uma hora que acabou, aí eu fui pegar o SBP do lado da cama. Aí eu botei o SBP aqui, caiu de novo Tu a tava e o mosquito começou a esperando passar ele, por né? aqui. Oh, Eu pensei que tu tinha soltado um pum e soltou um bom ar no não, quarto. é o SBP. Que eu olhei você olhando pra trás, parecia que você fez assim, pegou o negócio e soltou um bom ar. Foi o SBP. Beleza. Beleza, galera. O desenho da parábola côncava para baixo forma até uma cara triste assim, né? Ó, a cara. Né? Tem gente que grava assim, que quando a parábola do função do segundo grau, a parábola tá triste. Faz esse desenho. Ah lá, o olhinho, o narizinho. O A é um olhinho. Ah lá. Mas não pode desenhar isso lá na hora não, tá, galera? Brincadeira, só para você gravar. E aí, o que tá faltando a gente descobrir, hein, galera? Já sacamos o ponto onde corta o eixo Y, já sacamos o formato desenho, que ela é côncava para baixo. O que tá faltando sacar? Rebeca. É, O que tá faltando sacar, Rebeca, nessa. onde, onde a função toca o eixo X. Ou seja, os zeros da função, né? Que são os pontos que tocam o eixo x. Então, como eu faço, Rebeca, para encontrar os zeros da função, Rebeca? Igual a equação a zero. Essa estudou. Vocês estão vendo quando a pessoa estuda? É outro nível. Vocês estão vendo, turma? Aprendam com a Rebeca. Essa estudou. A gente sabe quando o aluno estuda em casa antes a matéria, que ela chega assim com as respostas na ponta da língua. É só igualar a equação a zero, pois eu estou buscando os zeros da função. Como isso vai resultar numa equação do segundo grau, saibam que pode ter um zero da função, pode ter dois zeros da função, ou pode não ter nenhum, tá? Lembra que tem uns casos em que a equação do segundo grau dá um delta negativo e não dá para resolver até o fim? Pode acontecer aqui também, tá? Pode acontecer, tá? Eu vou mostrar para vocês o desenho como fica, cada desenho. Vamos lá, meninas, fazendo então essa equação do segundo grau aí? Ou já fizeram?
Posso corrigir, turma? Ó, vou fazer essa por Bhaskara, só para dar uma diferenciada, tá? Cada um a gente vai fazendo de um jeito para ir relembrando também. Caso quiséssemos lembrar Bhaskara, o A vale menos 1, é? O B também vale menos 1 e o C vale 6. Aí nesse caso, galera, tem um macete que eu já falei para vocês. Para não ficar trabalhando com esse A menos 1, que a gente até no Bhaskara fica sobre 2A, aí fica um número negativo no denominador e negativo no... Como nós só estamos buscando os zeros da função, os pontos em que toca, você pode multiplicar essa função por menos 1, tá? Para inverter o sinal de todo mundo e trabalhar com eles positivos, vai ficar melhor. Vai ficar mais x ao quadrado mais x menos 6. Menos 6. Ah, melhorou. O A vai valer mais 1, o B vai valer mais 1 e o C vai valer menos 6. Acho que assim vai ficar melhorzinho para fazer, né? Então, o Bhaskara diz o quê? Que x será igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é menos 6. Tudo isso sobre 2 vezes a, que é 1. Lembram da formuleta de Bhaskara? Tem que lembrar também, hein, galera. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Sendo que esse b ao quadrado menos 4ac é apelidado de delta, de discriminante. Esse cara que fica aqui dentro da raiz, né? Já já a gente relembra ele também. Vamos resolver então, que vai ficar igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 6, mais 24, porque menos vezes menos dá mais, né? Sobre 2, o que vai dar menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 2. E aí vamos tomar dois caminhos, o caminho do x1, que é o caminho do mais, menos 1 mais... Qual é a raiz de 25? É 5, né? Menos 1 mais 5 sobre 2. Tira a diferença e coloca o sinal do maior, isso dá 4 sobre 2, que dá 2. Ou o caminho do menos, o x2. É isso que vocês estão tendo lá na Fundação Osório, né, meninas? Exatamente aí, né? Essas resoluções aí, né? Estão acertando tudo lá, né? Bem, acho bom, hein? Pô, representa o alumnos lá, hein? Pô, então o x2 seria menos 1 menos 5 sobre 2. Menos 1 com menos 5, estou juntando números de mesmo sinal, junto e conservo o sinal. Então isso vai dar menos 6 sobre 2, que vai dar menos 3. Olha que interessante agora, galera. O x1 e o x2, um é positivo, o outro é negativo. Normal, como já aconteceu várias vezes nas nossas resoluções de equações de segundo grau, né? Como vai ficar o desenho dessa parábola, então, hein? Como vai ficar o esboço dessa parábola? Vamos lá para o raciocínio? Primeiro, recapitulando, vocês me falaram que se o A é negativo, ela é côncava para baixo. Ela tem que ter esse desenho de carinha triste, concavidade voltada para baixo, porque o A está negativo. Segundo, ela corta o eixo Y no ponto 6. Então, no eixo Y, ela vai tocar no ponto 6 e tem um desenho de côncava para baixo. Vou fazer uma feiosa por enquanto. Uma bem tosca, só para ter uma ideia aqui, ó. Ah lá. Até que ficou legal. Se eu me esforçasse para fazer boa, ia sair uma merda. Como eu fiz de qualquer jeito, ela saiu sem querer, ela saiu legal, estão vendo? Galera, olha que legal. Um dos pontos vai ficar na parte negativa, atrás do zero, né, em relação ao eixo x. E o outro vai ficar na positiva. Isso faz sentido? Faz sentido. Olha aqui os zeros da função. Ó, quando tu igualou a função a zero, olha o que deu. Menos 3 e 2. Ah, é verdade. Olha lá, ela vai tocar o eixo x nos pontos menos 3, aqui à esquerda, 3 unidades atrás do zero, e 2, duas depois do zero. Esses dois caras é que são os zeros da função.
pois eles são os resultados, os valores de x que fazem a função ser zero. Como a gente descobriu isso? Igualando a função a zero. Pô, esqueci de perguntar isso para a Rebeca de novo. Tinha que ter perguntado, cara. Perdi a oportunidade. Tudo bem, foi no automático. Na próxima eu perguntaria a qualquer momento. Beleza, galera? Que tal o esboço das funções do segundo grau? Estão achando difícil? Estão achando fácil? Estão achando mais ou menos? Tá acompanhando legal? Alguma dúvida? Pode perguntar, quem tiver, fica à vontade. Tá tranquilo até aqui? Levanta a mão quem tá comigo até aqui, entendeu tudo até aqui. Mesmo, mesmo? Legal. Vamos treinar mais então, pra gente ficar mais fera ainda. Vamos lá. Vamos lá então. Letra C. Não. É, isso aí, já estamos na letra C, né? Façam agora a letra C, galera. Mesmo exercício eu quero que vocês façam na letra C. Y igual a 3x ao quadrado. Valentina falando sozinha ali, para variar. Isso aí, tá ficando maluco, é bom. Quando começa a aprender matemática, um dos sinais é esse, entendeu? Você começa a calcular coisas sozinho, sonhar que tá fazendo prova de função, ver o desenho lá, aí, opa, tô aprendendo. Começa assim, depois para de pentear o cabelo, anda com sapato de cada. Caraca, imagina que doideira. Dizem isso de uma história do Albert Einstein, que ele estava andando pela rua, parou um amigo, começou a bater um papo com ele, começou a bater papo com um amigo, né? Aí se distraiu na conversa lá, falando sobre os cálculos, as equações da física e tal, e aí, de repente, ele parou pro amigo e na hora de se despedir, ele perguntou, eu vim de lá ou eu vim de lá? Aí o amigo falou, você veio de lá. Aí ele disse, ah, tá, então eu já almocei. Quer dizer, ele estava tão fora de que ele nem lembrava se tinha almoçado ou não. Vim de lá ou vim de lá, para poder lembrar, né? Se eu já fui, se eu já almocei ou não. Dizem de tão distraído que o Albert Einstein era. Olha aí, e era um gênio, né? Vocês veem como é que não tem necessariamente a ver, né? Às vezes a pessoa é meio desligada, Então eu mas a devo gente... ser muito inteligente, né? Porque toda hora você fala comigo. Porque às vezes, do nada, eu tô assim, ó. Do Viajando, nada. né, Tem horas que eu Letícia? começo a olhar pra um ponto de coisa. Às vezes eu acho que você pensa que eu tô mexendo no celular. Porque tem horas que eu olho pra baixo e eu fico. Só que É, não tem como estar mexendo no celular, porque o celular tá aqui na minha frente. Mas. aham. E do nada. Do nada. Acontece, né? Acontece direto isso, né? E às vezes acontecia também na sala de aula, não sei se acontece com vocês, de às vezes você tá olhando para algum lugar e se distrair, ficar olhando para algum ponto, relaxado, se distraindo. Aí vem sempre algum amigo passar a mão na frente na hora. Oi, seu bobo, tava dormindo aí? Acontece direto comigo. Aí as pessoas normalmente vêm por trás de mim e botam a mão assim no meu ombro. Aí eu me distraio. Do que eu já Acontece estava contigo direto, Rebeca? Não é bonzão? Eu adorava essa sensação de você estar ali, ó, olhando para o quadro, viajando. Às vezes o professor tá lá, blá, 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 a turma toda. Lá, 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 e você tá assim, ó, tranquilão, relaxando. Aí sempre vem Eu alguém. também gostava, né? Mas a minha mãe foi conversar com a Ana Cristina. A Ana Cristina contou pra minha mãe que eu fazia isso com muita E frequência. mandou pro Aí minha mãe psicólogo, né, Letícia? Essa era eu hoje na aula de filosofia. Você hoje na aula de filosofia, Valentina? Eu tentava falar com ela no meio da aula, ela tava lá brisando. Galera, dizem que isso é meditação, sabia? Dizem que meditação é isso. É um estado em que você está alerta. Eu tinha isso mais quando eu era criança e adolescente, depois eu perdi um pouco. Depois a mente fica o tempo todo tagarelando. A mente não fica o tempo todo falando no nosso ouvido. Que a Tatá de entender que você tem que fazer uma viagem, porque da prova de matemática, porque sua mãe mandou você buscar. Caramba, não sei o que, aquela garota que eu gosto do colégio. E amanhã vai ser.
A nossa mente, né, cara? E a meditação não seria um estado em que você conseguiria silenciar a mente. A mente está lá, tarará, tudo acontecendo à sua volta e você está. Você não está hipnotizado, você não está igual um zumbi, você não está. Você está consciente de tudo que está à sua volta, você só está num momento 100% de consciência, né? E com a mente limpa, com a mente vazia. Eu adorava esses momentos em que eu tinha esse negócio assim de ficar sem pensar em nada, só esvaziando a cabeça. Aproveitem, tá? Que depois vem a vida adulta e vem um monte de boleto para pagar e tu não tem mais tempo para ficar esvaziando a cabeça não no sofá da sala, não, nem na sala de aula, tá? Nem na sala de aula. Galera, vamos ver como vai ficar esse cara. E esse cara, que cara feio, hein? Que cara feio, hein? 3x ao quadrado. Pô, a gente tá falando que o negócio era ax ao quadrado mais bx mais c, né? Assim como já existia a equação do segundo grau completa e também as incompletas, lembram, galera? Que a gente estudou esses casos, que podia estar faltando o termo c, que você podia pegar um cara que não tivesse isso aqui, que a gente dizia o quê? Na verdade, isso quer dizer o quê? Que o termo C é igual a zero. Quando você ia fazer lá o Bhaskara, era só fazer colocando no lugar do C igual a zero. E tinha algumas equações do segundo grau que também não tinham o BX. Não tinham esse cara. O que isso significa se não aparecer nada com X do lado? É porque o termo B também era igual a zero. Existe, pode acontecer, da equação do segundo grau está toda. Só o A é que nunca vai ser zero, porque se o A for igual a zero, aí a equação deixa de ser do segundo grau, né? Então o A tem que ser diferente de zero. Se ele for igual a zero, você zera essa parte aqui e 0 vezes x ao quadrado dá zero, ela deixa de ser do segundo grau. Então o único que não pode ser zero é o A, mas o B pode. O C pode. Ou um, ou outro, ou até mesmo os dois podem ser zero. Que é esse caso aí. O cara foi lá e te deu uma equação y igual a só com esse pedaço. Só com esse pedaço. O resto era, no lugar do B era 0, 0x, mais no lugar do C era 0. Que a gente não precisa nem colocar, por isso que não apareceu. Apareceu só 3x ao quadrado. E quanto vale o A, então, Letícia? 3. Então essa parábola tem a concavidade voltada para cima ou para baixo, Letícia? Pra cima, porque 3 é maior que 0. Muito bem, Letícia. Para Letícia eu sempre faço essa, né? Da concavidade. Vamos combinar, tá, galera? Chegando no final do ano a gente vai fazer um quiz na frente dos pais, para eles ficarem orgulhosos de vocês. Para vocês pedirem aquela viagem para Disney, aquele tal, aquele é, jantar especial no Outback, sei lá. Só quem ia gabaritar o quiz, mas vai ser tudo assim combinado. Para Letícia, eu sempre vou perguntar essa parada do ar. Para Rebeca, eu sempre vou perguntar essa parada dos zeros. Vamos combinar contigo, Valentina. Qual vai ser contigo, tá? Para quando chegar no quiz no final do Não, ano. o meu já tem. É sobre o coeficiente linear do primeiro grau, Linear do primeiro grau. e o Pode coeficiente crer. B no segundo. Pode crer, já tem. É isso que eu vou perguntar. Eu vou perguntar assim: qual é o tarararará? Aí vocês na ponta da língua, o termo C, que na equação do primeiro grau era fazer o papel B, e esse agora é o C, que é o ponto onde corta o eixo Y. Caraca, todo mundo como? Aí eu, e também, né, claro, temos que avaliar o quê? Os zeros da função. O que são os zeros da função Rebeca? A Rebeca de olho fechado. Ora, para sabermos os zeros da função, professor, basta igualarmos a função a zero, que pode ser na função do primeiro grau ou na do segundo grau, já que... Caraca, todo mundo! Ponto para a turma. Vai ser essa turma contra a outra. Aí eu vou perguntar, tudo bem, mas e agora a pergunta vai ficar mais difícil ainda. E como eu sei se a concavidade da parábola vai ser voltada para cima ou para baixo? Aí, Letícia, ora, se o A for positivo, a concavidade vai ser voltada para cima, e se o A for negativo, ela será côncava para baixo. 30 pontos para a turma! Tudo combinado, né? Tudo combinado. Galera, no fundo o estudo, né? O estudo ele é feito de muitas repetições por isso, né?
No fundo, o estudo, as repetições que você faz quando executa muitas vezes um exercício, é isso. É você combinando com você mesmo as respostas. Ah, tá, entendi. Quer dizer, então, que sempre o número que está sozinho vai me indicar o ponto que toca no eixo Y. É verdade. Olha aí você sendo esquizofrênico, como disse a Valentina para a mãe dela. Mas é um esquizofrênico do bem, né? É você falando com a sua voz interna para o seu bem. Ah, tá bom, Jesus, vou me ligar nisso, que sempre que o termo ser for taranana, eu vou olhar para aquele número e já vou enxergar a parábola tocando ali. E a Letícia, dentro da cabeça dela, é mesmo, e sempre que o A for positivo, o desenho dela é côncava para cima, e se o A é negativo, o desenho é côncava para baixo. E a Rebeca conversando na cabeça dela e para saber os pontos em que ela toca o eixo X, é só eu pegar ela e igualar a zero. O nome disso é quem? É o zero da função. Nunca mais ela esquece do zero da função. E aí, nesse caso aí, que só tem 3x ao quadrado, é porque o B é igual a zero e o C é igual a zero. Né, galera? Então, primeira questão, como disse a Letícia, já sei que se o A é igual a 3, ela é côncava para cima, ela vai ter essa cara. Segunda coisa que a gente pode buscar, o termo C. Valentina, quanto vale o termo C nesse caso? 0. Zero. Caramba, então ela vai tocar no eixo Y no ponto zero, mas ainda temos um probleminha, tá, galera? Que é o seguinte. Peraí, ela pode tocar o eixo Y no ponto zero e ser um negócio assim. Ela pode tocar o eixo Y no ponto zero, vou fazer de uma outra cor, e ser um negócio assim, né? Ela pode tocar no eixo Y, vou fazer de uma outra cor, sendo um negócio que vem lá de baixo, cortou num ponto e subiu aqui. Ah lá, diversas maneiras de tocar nesse ponto zero. Então a gente já tem uma ideia mais ou menos, um esboço, mas ainda não está 100%. Porque já sabemos que ela toca no zero, já sabemos que ela é côncava para cima. Tá faltando achar os zeros da função. Como a gente acha os zeros da função, Rebeca? Igualando a equação a zero. Essa estudou. Essa aí estuda em casa todo dia. Aprende com ela, turma. Cara, quando tu igualar isso a zero, óbvio que vai dar zero, né? Porque olha, 3 vezes um cara ao quadrado deu zero. Esse cara só pode ser zero, né? Porque olha, zero elevado ao quadrado vai dar zero. Zero vezes 3 vai dar zero. Essa é uma solução que a gente chama até de trivial. Óbvia, né? É o único caso. Ou se você quiser fazer o passo a passo, tá bom, faz. Pega o 3 que está multiplicando e joga para o outro lado, dividindo. Então, x ao quadrado é igual a zero dividido por 3. Então, zero dividido por 3 dá zero. Por quê? Porque 3 vezes quem que dá zero? Zero. Então, se x ao quadrado é igual a zero, para saber x eu tenho que jogar a raiz quadrada de zero. Quem é a raiz quadrada de zero? É zero, pois zero vezes zero dá zero. Tá bom? Pronto. Só para provar que, de fato, chegamos. Olha aí o caso, hein? A equação do segundo grau pode ter até 2 respostas, mas às vezes ela pode ter uma só. Nesse caso, a gente só tem um zero da função. Um zero da função, que é o valor zero. Caraca, então olha que doido. Olha ele aqui, ó. É o ponto zero. Quando o y é zero, x é zero também. Os dois são zero, né? O ponto zero, zero, né? Caramba, na verdade, olha que linda essa função, galera, o desenho dessa função, ó. Ó. Ela é uma parábola que vai vir descendo, vai vir descendo. Estou me esforçando ao máximo, galera, para fazer essa parábola. Se não ficar 100%, né? Desculpa aí alguma coisa. Ó. E que... Opa, não ficou legal essa volta. Ainda bem que eu parei no meio. E que o zero, ele é exatamente o vértice. Eita, caraca, parece que eu tô com aquela... É o final da minha mesa digitalizadora que está encostando aqui no copo, peraí. Pronto, tô meio tremido aí, mas saiu, né? Ah lá, esse cara é o ponto C, que vale zero, é verdade. Esse cara também é o zero da função, é verdade, quando a gente igualou ela a zero. Esse bagulho deu zero, porque ela toca o eixo X só nesse ponto, no zero. E esse cara também é o vértice, ou seja,
esse vértice ele é exatamente o ponto central. A metade para a direita é igualzinha a metade para a esquerda. A parábola ela é toda simétrica, né, galera? Metade para um lado é igual a metade para o outro. Esse cara também é o vértice, que é o umbigo da parábola. É o ponto mais baixo nesse exemplo aí, nesse caso. O ponto em que ela deixa de descer e passa a subir. Como se tu fosse um skatista descendo a pista de skate. Olha lá, chegou no zero, parou de descer, agora você passa a subir. Já já eu vou falar um pouco mais sobre o vértice. Esse vértice, nesse exemplo aí, foi chamado de ponto mínimo da função, porque ela para de descer e a partir daí ela passa a subir. Então ele é chamado de ponto mínimo. Olha que legal, galera. Olha que desenhos bonitos vão se formando à medida que os números dos coeficientes vão mudando. Quando C é 1, quando C é 0, quando B é 0, quando o B e o C é 0, que deu tudo 0, 0 da função deu 0, C é 0, tudo. Ela ficou uma parábola no centro certinho do gráfico do plano cartesiano. E o eixo Y, nós dizemos que esse eixo Y aqui, ele está no lugar de um eixo muito bonito. Um eixo que tem um nome chamado eixo de simetria. Vou fazer até de outra cor. Fazer até de laranjão esse tal. Ah lá. Eixo de simetria. Olha que bonito esse eixo. O que são coisas simétricas? São coisas que têm a mesma distância, comparando da direita para a esquerda, ou de cima para baixo, né? O ser humano tem uma simetria aqui, ó, um eixo de simetria aqui, ó. A distância de um olho para o centro é a mesma do outro olho para o centro. De uma orelha até o centro é a mesma distância da outra orelha até o centro. De um braço seu até o centro tem que ser a mesma distância de outro braço até o centro. Então, existe aqui um eixo de simetria. A distância desse ponto até o eixo Y é igualzinha a distância desse ponto até o eixo Y, na mesma altura. Pontos que estiverem na mesma altura, olha lá, vão estar à mesma distância. Olha lá, esse cara daqui. Se esse cara bater no número 2, por exemplo, o cara que está na mesma altura do outro lado vai bater no ponto -2, que é o simétrico do 2. É como se estivesse de frente para um espelho. E o eixo de simetria fosse o espelho. Sacaram, galera? Sacaram? Toda parábola tem o seu eixo de simetria. E onde ele passa? No vértice, no umbigo da parábola. É ele que faz a mudança a gente chama de inflexão. A parábola para de descer e passa a subir. Ou para de subir e passa a descer. Nesse exemplo aí, Rebeca e Valentina. Qual a graça? Qual a graça, Rebeca e Valentina? Do que vocês estão rindo? Peguei. Não, é que assim, ela acabou de me trair, sabe? Te trair com quem? Com o quê? Ela fez uma Eu não acusação. fiz nada. Fez sim. Ela falou que eu tava queimando uma pessoa pra pessoa. Só que eu não tava queimando a pessoa. Eu tava falando que eu não gostava nela. E ela também tava falando que não gostava nela. Que pessoa? O Luiz, que a bonita voltou a falar. Vou falar para ele agora. Vou mandar um WhatsApp pro Luiz agora para resolver essa parada, já que ele está atrapalhando a minha aula de matemática. Pois as paixonites aí estão trocando mensagem. Foi ele que mandou um vídeo do TikTok. Ih, faltou luz na minha casa.